Dados coletados em estudo Empreendedorismo Negro no Brasil, realizado pela aceleradora de empresários negros Preta Hub da Feira Preta, em parceria com o Plano CDE e o JP Morgan, empreendedoras e empreendedores negros movimentam 1,7 trilhão de reais por ano no Brasil e mais da metade, cerca de 51% dos brasileiros que empreendem são pretos ou pardos. Destes, 52% são mulheres. Empreendedores atentos a novas tendências de mercado que têm investido em negócios especializados em atender às necessidades de homens, mulheres e crianças da raça negra. O setor de beleza é o que mais tem investido em produtos para as pessoas negras. São itens para cabelos, maquiagem, acessórios, salões especializados nos cuidados com o cabelo e a pele negra, entre outros. E isso tem ganhado uma força importante no nosso país. E é neste cenário que a gente conversa novamente com a Luciana Lourenço, que é cabeleireira e empresária, já participou do Ser Empreendedor em 2017, quando a gente fazia de forma presencial. Naquela oportunidade, a gente foi na casa da Luciana, que tinha um cantinho de casa que era um salão, mas parece que desde então muita coisa mudou. Luciana, seja bem-vinda novamente. Me conta o que aconteceu de 2017 para cá. Obrigada, Mina, obrigada. É um prazer estar com vocês, uma alegria, né, poder dividir um pouquinho mais da minha história. Nossa, Mina, de lá para cá aconteceram muitas coisas, né? Naquele dia da entrevista eu falei dos meus sonhos, dos planejamentos que eu tinha para o futuro. E hoje eu estou aqui já vivendo tudo aquilo que eu falei para você naquele dia da entrevista. Eu disse que eu queria montar um salão na cidade de Campinas, um salão grande, com uma boa estrutura, para atender esse público, né? Que é uma boa parte da população brasileira, que tem esse tipo de cabelo aí de ondulado para crespo, né? Que está vindo cada vez mais forte essa tendência de assumir as suas origens, né? De usar o seu cabelo natural. E está sendo fantástico, está sendo maravilhoso. Os produtos hoje, naquela época eu estava em lançamento com os produtos, hoje os produtos já são sucesso, daquela época para cá a linha já cresceu, eu só tinha a linha Milagre, agora eu tenho a linha Glória, que é para um tipo de cabelo agora ondulado, então tem duas linhas, uma para cabelo mais crespo, outra para cabelos ondulados, e está sendo fantástico trabalhar dessa forma. Luciana, então, desses sonhos realizados, eu queria que você falasse um pouquinho dessa trajetória para quem não assistiu o nosso programa de 2017, contando um pouquinho do seu início e depois eu já quero que você pule um pouquinho para o contexto da pandemia. A gente ainda está vivendo esse momento no Brasil, né? Nós ainda não estamos com todos vacinados. Muitos abre e fecha estabelecimentos, inclusive salões de beleza. Como você se reinventou nesse período, mas antes de você falar especificamente da pandemia, conta novamente para o nosso telespectador como você começou lá atrás. Bom, Mina, lá atrás, eu começo, né? O salão nasceu de uma dificuldade, né? Não houve um planejamento, né? Eu com duas crianças pequenas, não tinha com quem deixar, né? Nem sabia o que era ser empreendedor, nem sabia o que era ser empresário, mas fui trabalhar dentro de casa para poder, ao mesmo tempo que eu trabalhava, cuidar das crianças. Então, eu peguei um quarto, coloquei uma cadeira de cabeleireiro, um espelho, e comecei ali a atender um e outro cliente ali dentro da minha casa mesmo. E, para minha surpresa, né, porque eu comecei a fazer isso para pagar meu aluguel, para o sustento da casa. Mas, para minha surpresa, isso começou a crescer. Uma foi indicando para outra, que foi indicando para outra. E eu acredito hoje, mais que nunca, eu tenho uma frase que eu carrego comigo, né, que o resultado de um bom trabalho é o sucesso, o resultado de um bom trabalho é a prosperidade, porque eu sempre fiz com muito amor, com muito carinho, tudo que eu sempre fiz, e com isso a clientela foi crescendo, a minha casa ficou pequena, eu aluguei um outro espaço, uma outra casa maior, na frente da casa eu montei o salão, na sala e na garagem, que foi onde a gente fez a primeira entrevista, e ali então eu tive a ideia de começar a criar uma linha de produtos, né, nesta casa ainda. E aí, depois do lançamento, depois que você foi lá e fez a matéria, depois do lançamento da linha de produtos, a clientela cresceu mais, e aí a gente foi para uma estrutura maior,
que hoje está localizado ali mais numa região central de Campinas. E o que aconteceu? Nesse período de tempo, logicamente, eu precisei aumentar os funcionários, eu precisei de mais pessoas, mais colaboradores para estar comigo, e sempre passando tudo aquilo que eu aprendi, sempre passando para a minha equipe, o que eu tinha aprendido no decorrer desses anos, e levando elas a trabalharem da mesma forma, com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação, a escolha de cada profissional para trabalhar no salão, sempre voltada para pessoas que amem o que faz, porque, afinal de contas, nós trabalhamos com pessoas, e com pessoas, na maioria das vezes, que têm trauma, né, desse tipo de cabelo, porque o cabelo ondulado, o cabelo cacheado, sempre as pessoas têm uma história lá atrás com esse cabelo, né? Ai, riam de mim na escola, meu cabelo era muito armado. Então, a gente tem todo um cuidado para conversar com esse cliente e para fazê-lo entender que o cabelo cacheado, que o cabelo crespo, ele é bonito quando ele tem um corte legal, quando tem um produto legal para finalizar esse cabelo, que ele pode ser um cabelo assim, show, um cabelo maravilhoso como qualquer outro tipo de cabelo, né? Que eu costumo falar, não existem pessoas feias e bonitas, existem pessoas, às vezes, bem arrumadas ou mal arrumadas. Então, todo cabelo é bonito, o liso, o ondulado, o cacheado, é só dar aquela estilizada legal no cabelo que fica show de bola. E aí, a equipe cresceu, a gente está trabalhando lá e está sendo maravilhoso trabalhar agora em equipe, não é fácil, né? Porque direcionar uma equipe não é muito fácil. Quando veio a pandemia, né? Foi um momento para a gente assim, foi um susto. Quando, olha, vai fechar, foi tudo muito rápido. Primeiro, vai fechar só 15 dias. Exato. Primeiramente, nós tivemos a notícia que seria 15 dias. Então, nós paramos os 15 dias e depois esses 15 dias foram virando mais 15, mais 15. Então, eu não tinha um planejamento, creio que ninguém, empresário nenhum, tinha se planejado para esse fechamento. Então, eu comecei a pensar o que eu ia fazer, né? Comecei a procurar linhas de crédito, ver o que eu ia fazer para não dispensar ninguém da equipe, porque eu acreditava que no retorno a gente teria um funcionamento muito bom, que a gente ia recuperar esse tempo perdido, ia conseguir se organizar. Então, como eu esperava no retorno muitos clientes que ficaram em casa na quarentena, ficaram sem arrumar o cabelo e que ia haver uma grande procura, eu não podia dispensar o funcionário. Então, eu fiquei numa saia justa, né? O salão fechado, sem poder dispensar, uma situação financeira mais apertada, sabendo que no retorno eu precisaria deles, né? Se eu dispensasse, até contratar pessoas novas, até treinar, isso demandaria muito tempo. Então, como a gente trabalha ali com mão de obra, né? Com o serviço ali para o cliente que tem que ser feito na hora, não tem como treinar uma equipe do dia para a noite. Então, eu não podia abrir mão da minha equipe. Então, eu segurei o máximo que eu pude. E aí, logo a gente retornou e a alegria veio. Nossa, retornamos, deu tudo certo, a equipe está completa e tal. De repente, o segundo fechamento. E no segundo fechamento, Mirna, a gente já não tinha mais a reserva que a gente tinha anteriormente, já tinha gastado a reserva que a gente tinha. Então, eu fui para casa e, como empreendedora, como eu sempre fiz, né, com as minhas coisas, eu falei, eu vou fazer o que eu sempre fiz desde o início, eu vou pensar, eu vou ter uma ideia, eu vou ter uma grande ideia aí para não precisar fechar as portas do meu negócio. Eu fui para casa, eu comecei a pensar e me veio uma ideia na cabeça. Eu já estava vendo muitos enfermeiros indo até a casa das pessoas por causa da pandemia, os enfermeiros começaram a fazer, até médicos, né, a consultar online, e alguns enfermeiros irem até a casa das pessoas para aplicar medicamento e tudo mais. E eu assisti uma matéria falando a respeito disso, vi as pessoas paramentadas, a minha mãe também teve Covid e precisou desse trabalho home care, que é o enfermeiro vir até em casa aplicar medicação. E quando eu assisti essa cena, me veio na minha cabeça, você pode fazer isso também. Você pode pegar suas colaboradoras, você pode paramentá-las e você pode ir até a casa do cliente fazer esse atendimento. E foi o que a gente fez. Não vou falar para você que foi de 100% do meu faturamento, vamos colocar que eu consegui 30%, mas esses 30% foi o suficiente para mim para que eu não precisasse dispensar a equipe, para que desse para segurar um pouquinho mais até a reabertura. Naquele momento, Luciana, que você teve essa grande ideia que na época era a solução para aquele período,
como as colaboradoras aceitaram e como você conseguiu organizar o trabalho para fazer esse serviço de home care? Não foi muito fácil, assim como tudo que eu faço, né, as pessoas que trabalham comigo já sabem, a pessoa precisa comprar a ideia para poder fazer com excelência. Se você fizer só porque alguém está te pedindo, às vezes não sai com excelência, na maioria das vezes não vai sair. Então, eu fiz uma reunião com a equipe, expus a dificuldade do momento que a gente estava vivendo, falei da minha ideia e busquei o apoio delas primeiramente. Fui buscar o apoio de cada uma delas. E elas falaram: Lu, achei a ideia excelente, achei a ideia genial, vamos sim, vamos fazer. A partir daí, então, já fui atrás de comprar os equipamentos de EPI, de proteção para o corpo, viseira e tudo que é touca, todo aquele material que às vezes o enfermeiro usa, nós então passamos a usar, né, o protetor para os pés, para entrar dentro da casa do cliente. E fizemos também um treinamento de como isso seria, né? Não, se o cliente oferecesse uma água, um café, alguma coisa, não aceitar, para que não precisasse tirar essa proteção, para que realmente conseguíssemos proteger o cliente e nos proteger. Afinal de contas, a gente estava entrando dentro da casa da pessoa. Então, a gente tinha que, além de estar paramentada, tomar todos os cuidados ali. Então, a gente preferia sempre fazer esse atendimento no quintal, numa parte coberta, para nem precisar entrar dentro da casa, já fazia o atendimento e saía. E, para minha surpresa, o que eu achava assim, que haveria uma resistência, que poucas clientes iam querer, para minha surpresa, a gente teve uma grande procura, conseguimos fazer um trabalho bacana, um trabalho com excelência. Para a gente foi algo assim fantástico, porque foi algo novo, né? Foi algo muito novo, nós não estávamos acostumados a trabalhar dessa maneira. E vendo a alegria do cliente, foi uma alegria para a gente também, e não ficamos parados, né, Mirna? O que é mais importante, conseguimos manter pelo menos o básico, e tem toda aquela questão psicológica de você ficar em casa parado pensando o que eu vou fazer da minha vida agora que tudo parou. Até porque, Luciana, se não me engano, as cabeleireiras foi uma das categorias, talvez que inicialmente nem conseguiu o auxílio emergencial também. Teve essa questão econômica também para as colaboradoras. Sim, nem todas conseguiram, algumas tiveram aprovação, outras ficaram em análise e não conseguia. Então, esse trabalho que a gente fez nas casas foi fundamental para que conseguíssemos nos manter, né? Eu falo que momentos de crise, né? Eu acho que nos momentos de maior dificuldade, o salão nasceu de um momento de crise na minha vida, que foi não saber o que fazer, com quem deixar meus filhos, e fui trabalhar em casa. E no momento de crise surgiu uma grande ideia, que foi esse trabalho home care, que foi o trabalho domiciliar, que ficou de exemplo para a gente que se houver um fechamento novamente, ou se alguma coisa aconteceu, se tiver alguma dificuldade, alguma cliente que tenha dificuldade de ir até o salão, agora nós sabemos que nós podemos ir até cliente. Antes nós não tínhamos essa ideia. Então, essa ideia surgiu de uma necessidade, né? Um momento de necessidade nos levou a nos reinventar. E quando você fala nessa ideia, significa que tudo voltou ao normal e esse serviço de home care parou? Ou, assim, em alguns casos, apesar do salão estar aberto, é possível alguma cliente ainda pedir esse tipo de trabalho em casa? É possível, Mirna, é possível por uma dificuldade mesmo da cliente. Tipo, olha, acabei de ter o bebê, ou uma situação de locomoção, que a pessoa está cadeirante, sofreu algum acidente, não possa ir até o salão. Somente nesses casos, a gente não tem tido grande procura, e eu vou te dizer o porquê. A experiência, ir até o salão fazer o cabelo, não é só o cabelo, né? Para a mulher, tem toda aquela questão da experiência de estar ali no lugar, de ver outras mulheres, de conversar, de sair do ambiente de casa, de estar num ambiente onde ela não está sendo incomodada por ninguém, nem pelos filhos, no trabalho, né? Aquela agitação do trabalho, em casa, os filhos chamando o marido. Então, o salão é um momento também que é como se fosse uma terapia, né? Um momento de relaxamento para o cliente. Então, por isso que a gente não está tendo tanta procura, porque essa experiência do salão é muito gostosa para o cliente, né? Que foi uma das coisas também que, quando eu pensei na montagem do salão, eu pensei num ambiente, coloquei espaço café,
Eu pensei num ambiente acolhedor para essa mulher que luta, que trabalha, que tem uma vida corrida, que tem filhos pequenos, que tem, né, hoje o nosso dia a dia é muito corrido, a pessoa que é empresária, que está o tempo todo no telefone conversando, então ela quer esse momento, né? A mulher, ela quer esse momento de relaxamento, ela quer esse momento dela, né? É um momento único. Então, eu percebo quando a cliente entra no salão, nós já temos todo um esquema de como receber essa cliente, desde a recepção até o final do atendimento, né? Para que ela se sinta acolhida, para ela que se sinta no momento dela. Então, por isso que não está havendo tanta procura do home care hoje, porque é por conta dessa experiência do salão. Sem contar, você está vendo aí, o salão também foi adaptado a esse novo momento, com as divisórias, todo mundo paramentado, até a recepção também tem já a divisória, então desde o momento que a pessoa chega, além dessa recepção acolhedora, tem também os cuidados com a pandemia, Luciana, é isso? Sim, esses cuidados também foram fundamentais, porque a gente até gravou um vídeo mostrando para a cliente que, ao chegar no salão, nós estávamos seguindo todas as normas exigidas pela prefeitura, né? E até algumas coisas a mais nós colocamos, para justamente a cliente saber que ela vai estar protegida. Profissional paramentado, tudo direitinho, álcool gel, a gente colocou vários displays pelo salão, colocamos acrílico na recepção também, nos lavatórios, nos secadores, onde a cliente senta para secar o cabelo, a gente colocou divisórias, para que realmente ela se sinta protegida ali dentro do salão. Creio que tudo isso também nos ajudou a cliente a voltar para o salão, né? Nós fizemos o home care no momento que o salão estava fechado, e a nossa ideia é que quando o salão abrisse, ela sentisse essa segurança. Então, para que ela se sentisse segura dentro do salão, diminuímos, né, o número de agendamentos, menos pessoas circulando dentro do salão e organizamos todo o salão com acrílico, com divisórias, com tudo necessário para essa cliente se sentir, então, protegida e querer voltar para esse ambiente do salão. Luciana, você que cuida há cerca de 20 anos de cabelos crespos e cacheados e falou, inclusive, no início da entrevista, a respeito dessa tendência da mulher brasileira assumir cada vez mais o seu cabelo crespo, cacheado, ondulado. Isso, na sua visão, é uma onda que depois pode de novo voltar àquela questão do alisamento ou não? É algo que veio para ficar, até porque, como você trata o cabelo dessa mulher há cerca de 20 anos, é algo que parte também da questão de consciência cultural e uma série de coisas que a mulher afro-brasileira tem tido no decorrer desses anos? Eu acredito, Mina, que essa tendência ela veio para ficar, né? Tanto que quando eu montei o salão, eu já tinha isso em mente, um pensamento fixo que essas pessoas que estavam saindo do alisamento e partindo para usar o cabelo natural, elas não voltariam mais para o alisamento, né? Porque uma grande parte da população brasileira tem esse tipo de cabelo. E poder ser você, eu acho que é toda uma questão de identidade, né? É toda uma questão de poder ser você. Hoje a gente já vê propagandas, né, de grandes marcas usando o cabelo natural, né? Muitas jornalistas usando o cabelo natural. Então eu acredito que o pessoal não vai voltar para o alisamento, até mesmo por conta do trabalho do alisamento, né? Todo um trabalho de alisar, trabalho que a raiz cresce, com 1 mês, 2 meses ali já se tem uma raiz. Eu acredito que pessoas alisavam o cabelo porque elas não tinham produtos, nem salões especializados, não tinham como cuidar desse cabelo, né? O medo de não saber cuidar desse cabelo levava as pessoas ao alisamento. Então, agora, como tem todas explicações, hoje tem vídeos no YouTube mostrando como usar esse cabelo, e é lindo, né, Mirna? É muito bonito, né? Você poder ser você, você poder usar o seu cabelo, né, do jeito que você nasceu. É fantástico, é maravilhoso. Você vê ruiva, loira, negra, de cabelo cacheado. É muito bonito. Então, eu acredito que é uma tendência que realmente veio para ficar, por uma outra questão também, viu, Mirna? Eu me lembro que quando eu comecei como cabeleireira, não se usava o cabelo natural. Então, o que a gente fazia? Fazia um relaxamento para diminuir o volume do cabelo, escovava esse cabelo e finalizava com babyliss.
O que era o Babyliss? Era fazer ondas num cabelo que foi escovado. Então, se hoje a mulher pode ter essas ondas naturalmente, ela não vai voltar para o alisamento, né? Ela não vai voltar para o alisamento porque ela descobriu que o cabelo dela é maravilhoso, que o cabelo dela é lindo e que ela não precisa ter mais todo aquele trabalho do passado. Lu, agora do ponto de vista do negócio, a gente falou no começo aqui do programa do número em valores que o mercado de afroempreendedores movimenta no país. É, inclusive que 52% desses empreendedores negros são mulheres. E a gente sabe, como você mesmo falou, olha, eu comecei por necessidade, porque tinha que criar os meus 2 filhos, e isso é a realidade de grande parte da mulher preta, mulher parda, mulher negra brasileira. Eu queria que você falasse um pouquinho desse conceito de o que você diria para outras mulheres, negras em especial, que pensam em empreender por necessidade, a maioria, a gente está nesse momento de pandemia, grande desemprego no país, e o que você diria para elas para encorajá-las nesse contexto? Eu acho que independente do contexto que a gente vive hoje de pandemia, que é um quadro crítico, né, que nós estamos vendo no nosso país, e principalmente que está afetando financeiramente, né, muitas pessoas, inclusive os negros também, nós podemos dizer que, independente disso, a gente vem em defasagem, né? Eu falo que desde a abolição da escravatura, o negro já tem ele veio com esse pensamento, ele foi inserido no mercado de trabalho para fazer trabalhos que antes muitos não queriam fazer. Então, eu falo que nós já temos uma defasagem por isso. Às vezes, se você pensa no avô, no pai, na mãe, quem é negro, lembra de uma avó que trabalhou numa casa de família, num vô que trabalhou numa fazenda, né? Nós não falamos de médicos, de advogados. Então, tem toda uma questão de criação, aonde foi colocado para nós, durante muitos anos, que o lugar do negro seria um lugar de trabalhando de doméstica, trabalhando num serviço não podendo estudar, né? não tendo oportunidade de estudo. Então, isso é uma mentalidade que ela tem que ser mudada. Então, a minha mentalidade mudou, e o que eu diria para a mulher negra de hoje é: tudo mudou. As coisas mudaram, isso já ficou para trás, essa questão da escravidão, de tudo que o negro passou, ficou lá para trás, e hoje nós podemos galgar lugares mais altos na sociedade, em todos os lugares, está aí para ser ocupado, e ela precisa, né, assim como eu precisei um dia, sair de um lugar para ir para o outro. E como a gente vai fazer essa transição? Primeiramente, mudando a nossa mente, acreditando que nós somos capazes, acreditando que, através dos nossos dons, das nossas habilidades, porque cada uma tem um dom, uma habilidade. No meu caso, foi a área da beleza, mas eu conheço mulheres que cozinham muito bem, né, que podem aí montar os seus restaurantes, que pode começar, que seja começar a servir numa marmita, assim como eu comecei fazendo o meu cabelo dentro da minha casa, no quarto da minha casa. Então, ela começa ali e pode sonhar em ter um restaurante. Eu tenho amigas negras que fazem bolo maravilhosamente bem, e eu sempre falo para elas, falo assim: gente, vai lá, empreende, procura abrir o seu próprio negócio, comece, seu bolo é maravilhoso, seu trabalho é maravilhoso, porque tudo aquilo que a gente faz com amor, com carinho, que a gente coloca o coração, é sucesso. Então, essas pessoas já são sucesso, mas é aquilo, Mirna, é acreditar que você é capaz. É acreditar que você pode sair dali, que você não precisa ficar ali, que o teu pai ficou, que a tua mãe ficou, o teu avô ficou, mas que você não precisa ficar, né? Então, tudo mudou, o mundo mudou, e a gente tem que acompanhar essa modernidade, a gente tem que acompanhar tudo que está acontecendo, né? As oportunidades estão aí e a gente tem que agarrá-las assim, com unhas e dentes, né? Não é fácil, né? Se eu falando assim, parece algo fácil, mas não é fácil, mas podemos vencer. Luciana Lourenço, cabeleireira empreendedora, empresária aqui em Campinas, que trabalha além de ter um salão, também tem uma linha de produtos próprios para o tratamento aí dos cabelos crespos, cacheados e ondulados. Muito sucesso, eu agradeço a sua participação e até uma próxima oportunidade. Obrigada, Miriam. Olha, no bloco que vem a gente vai continuar falando sobre afroempreendedorismo com um representante da Reafro, que é uma rede de afroempreendedores do nosso país. Não saia daí, que o Ser Empreendedor volta já já.
bloco do Ser Empreendedor e a gente continua falando sobre afroempreendedorismo e agora a gente vai falar de um ponto de vista um pouco mais assim profissionalizante, porque olha, a gente tem no Brasil, inclusive, a Rede Brasil Afroempreendedor, que é uma associação nacional de direito privado sem fins lucrativos de apoio e fomento ao afroempreendedorismo, que se constitui como ferramenta substantiva para a organização e o fortalecimento dos afroempreendedores. E quem é o porta-voz e vai conversar agora com a gente é o Odair Marques da Silva, que é membro da diretoria nacional da Reafro. Odair, seja bem-vindo ao Ser Empreendedor, mas antes da gente começar o nosso bate-papo, eu vou falar de alguns números aqui. De acordo com dados emitidos pelo Sebrae em 2019, nós tínhamos aí 39% dos empreendedores, sendo aí um crescimento da produtividade no país naquele ano, dos quais 23,1% eram empreendedores iniciais, 15,7% novos empreendedores, 8,1% nascentes e 16,5% dos empreendedores estabelecidos como pardos ou pretos. A gente tem ainda um outro número que eu já falei no primeiro bloco, que fala a respeito do quanto o afroempreendedorismo nos últimos anos aí movimentou no nosso país. Olha, a aceleradora de empresários negros Preta Hub da Feira Preta, em parceria com o Plano CDE e o JP Morgan, aponta que empreendedoras e empreendedores negros movimentam, em média, 1,7 trilhão de reais no Brasil, ou seja, mais da metade dos empreendedores que empreendem, de acordo com essa pesquisa, são pretos ou pardos e 52% são mulheres, inclusive. Esses números fazem parte da realidade da Reafro? Seja bem-vindo. Boa tarde, Mirna. Ótimo estar aqui com você nesse programa de excelência que tem muito motivado as atividades de informação do empreendedorismo e parabéns pela Câmara Municipal de Campinas por manter esta atividade de serviço público fundamental para a gente. Bem, você mesmo já explicitou alguns dados que são extremamente relevantes e impressionantes até. Esses dados já são de algo próximo de 8, 10 anos atrás, que já foi feito esse levantamento. Nós temos várias parcerias com o Sebrae, inclusive a pesquisa formativa desses dados são números que um coletivo de empreendedores negros e negras no Brasil que criaram um programa de base, né, empreendedora, e junto com o Sebrae fez o levantamento com o IBGE e essas características. E vou falar para você, viu? Até hoje, a maior parte dos economistas brasileiros e das grandes articulações empreendedoras ainda não absorveram o impacto desses números, né? Políticas públicas governamentais ainda estão por trabalhar isso, alguns locais já avançaram, depois eu comento com você, mas 1,7 trilhão de reais, né, isso já há alguns anos atrás, é a base econômica do PIB brasileiro que movimenta esse coletivo, né, que hoje é 54% da população brasileira, e também com essa mesma característica, 50% a 51% dos empreendedores e empreendedoras brasileiras nesse perfil de pardos e negros e negras, né? É impressionante. Partindo, então, desse cenário, Odair, qual é o papel da Reafro? Você falou, inclusive, da questão da falta de políticas públicas. Então, quais são os caminhos, por exemplo, que uma instituição, uma organização como a Reafro tem para fomentar o afroempreendedorismo sem depender exclusivamente de políticas públicas? Exatamente. Muito legal, Mirna. A Reafro, então, ela nasce como uma rede, o nome é Rede Brasil Afroempreendedora. Ela nasce com 800 empreendedores há 8 anos atrás,
né, fruto dessa pesquisa, e de lá para cá, ela tem basicamente 3 grandes metas. Primeiro é conectar esses empreendedores, realizar conexões, redes de relacionamento entre eles como fornecedores e como consumidores de produtos e serviços. Quer dizer, é uma rede que se estrutura conectando, fortalecendo as iniciativas desses empreendedores. Até porque, isso também está nos dados, não é? A maior parte desse perfil de afroempreendedor, ele vai, no máximo, normalmente ele é um empreendedor MEI, né? Um microempreendedor individual, e quando muito ele vai de 2 a 5 empregados, não é na sua grande maioria, 95% desse conjunto tem esse perfil de microempresa, né? Por isso que às vezes há pouca visibilidade de mídia ou pouca visibilidade em alguns eventos, mas isso já está mudando. Então a Reafro tem esse primeiro perfil, que é fazer a conexão. O segundo perfil é estimular atividades formativas, que isso serve para todo empreendedor, né? Tanto faz a sua característica étnica ou cultural ou religiosa. Hoje já se sabe que prioridade número 0 do empreendedor é permanentemente estar se formando. São muitos os desafios, né? Educação financeira, educação contábil, gestão de custos, gestão de precificação de produtos, marketing digital, principalmente agora, o e-commerce. Então, são muitos desafios. Alguns desafios até interessantes, do tipo assim, fragilidade em frente à pandemia, né? Aquela depressão que, às vezes, você até está entrando num caixa, mas você quer expandir e não pode. Ou, às vezes, você está se fragilizando por conta de não conseguir fazer as vendas. Tem que ter uma resiliência para esperar esse momento passar. Gera depressão, gera desestímulo. Então, o Papo da Reafro tem muito disso. Motivacional, estímulo, fortalecimento dessas organizações e parcerias, né? Parcerias é o terceiro elemento, e parcerias aí independe, viu? Nacional, internacional, com grandes empresas, fortalecer o ecossistema. Esse é o nosso perfil hoje, Mirna. Você tocou, Dair, na questão da resiliência. A gente conversou no bloco anterior justamente com uma empreendedora que teve que se reinventar, dona de um salão de beleza, que apresentou o serviço home care naquele período em que o salão não poderia abrir. Então, são vários empreendedores que têm, inclusive, não só eles são empreendedores afro, mas também tem o cliente, nesse caso, para os cabelos cacheados, um público-alvo também afro-brasileiro. E como que a gente pode pensar em movimentar o dinheiro entre os afroempreendedores? Eu pergunto isso porque recentemente ouvi falar de um movimento chamado Black Money. Como que a gente consegue, então, pensar nessa movimentação do dinheiro entre a população preta e parda no nosso país? É interessante, não é? Às vezes a gente fala de afroempreendedorismo, que é um termo já que aceito academicamente, já existem várias dissertações de mestrado, tese de doutorado sobre esse movimento no Brasil, é interessante. No nosso site, o reafro.org, tem um ícone chamado a biblioteca. Qualquer pessoa que estiver interessado em dados mais consolidados, em reflexões mais aprofundadas, tem lá alguns relatórios, alguns textos bem interessantes sobre isso, sabe? E o que a gente está aprendendo no Brasil ainda é justamente a força da conexão, a força do relacionamento, não é? Esta ainda é uma aprendizagem nossa, que merece investimento, não é? O movimento Black Money é uma dessas vertentes. Ele, na verdade, é muito forte nos Estados Unidos, ele é muito consolidado nos Estados Unidos, esse movimento, e esse movimento aprendeu, por incrível que pareça, a fazer esse conceito com a comunidade judaica norte-americana, né? A comunidade judaica, ela por si só se autofortalece, tanto que é muito difícil você encontrar pobres, no sentido de miserabilidade, entre os judeus, porque eles
essa característica, por conta da sua história, né, da genealogia, dos sofrimentos que ele teve, ele acabou se aglutinando em vários lugares, em bairros, inclusive específicos, mas eles estão aí espalhados pelo mundo inteiro, e eles possuem alguns critérios que o movimento Black Money está aprendendo com eles, né? Mas não é só deles, não, sabe? Assim, por exemplo, você vem no Brasil, as colônias italianas, né, que se aglutinam em cidades, inclusive tem cidades no Brasil, no Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, que são de uma força italiana muito forte, umas forças alemãs. Esses países têm algumas tradições de criar cooperativas e eles se fortalecem e criam escolas para si, até igrejas entre si, atividades culturais, e isso gera uma circulação de recursos de mercadorias e de valorização de compra e venda, até, né, entre portugueses, você fala a paridaria do português, que ele veio aqui, aprendeu a fazer e foi crescendo, né? Os japoneses fizeram isso muito no Brasil, as associações nipônicas, Campinas tem uma muito forte, então esse descendente japonês acaba comprando um carro, por exemplo, que é de origem do seu país, elogia, valoriza e tal. Então, a nossa origem histórica africana, da diáspora africana, né, tem uma história diferente, porque os negros e negras foram trazidos de lá por força, né, de exploração colonizadora. Então, não gerou essas aglutinações historicamente, foram dispersos. Inclusive, existia uma estratégia de pegar membros do norte da África que falavam uma língua diferente de um povo do sul, para que eles justamente para fragilizar, né, Odair? Foi uma lógica do colonialismo que se perdurou na Primeira República, e hoje nós temos reflexos dessa lógica, né? O que não gera essas uniões. A Reafro, movimento Black Money, o Hub da Feira Preta, Diáspora Black, que trabalha com turismo, Vale do Dendê, lá em Salvador, que trabalha com novas tecnologias de aceleração. Quer dizer, no Brasil já existe, vou falar para você, assim, olha, já beira talvez aí uma centena de organizações com especificidades, né? Pessoal da Associação de Beleza, que trabalha com isso, Associação Nacional de Advogados Negros, Associação de Médicos, já está começando. Então, Associação de Psicólogos Negros e Negras, está criando, isso é uma coisa recente, é uma coisa de 10 anos para cá, nesse sentido mais... Todo mundo está aprendendo, então, ainda, está nessa fase da aprendizagem. Claro, Nina, então, não dá para exigir desse coletivo rapidamente que eles se expressem com um poder de riqueza, como é o mercado, né? Mas o que é legal que você levantou é isso. O que nós colocamos para quem estiver vendo e gostando nos procurem na Reafro, nos procurem na rede, não precisa ser só na nossa rede, existem outras redes, mas fortaleça esse movimento independente da etnia. Por quê? O Brasil só vai crescer se esse corpo populacional melhorar a sua renda. Porque ele melhora a sua renda, vai para melhores escolas, vai consumir mais nos shopping centers, vai consumir no mercado, e o país cresce com esse consumidor qualificado. E para esse consumidor, a gente fala assim, não é comprar só dos mesmos, né? Mas ter um olhar mais carinhoso, né, para o empreendedor e para a empreendedora negro e negra, e valorizá-la, e investir nesse pessoal com o carinho que ele merece. Odair, eu vou juntar algumas informações aqui. Você, no início da entrevista, mencionou que, apesar dos afro-brasileiros ser a maior parte do país, né, nós ainda não temos, assim, grandes cases de empreendedores negros ou pardos. A gente tem o caso aí do Geraldo Rufino, que é conhecido, pelo menos é o mais emblemático. Por outro lado, a gente tem o maior número de empreendedores afro-brasileiros, pequenos empreendedores, e ainda tem um outro dado. O setor da beleza é o que mais tem investido nesse público recentemente, tanto que a gente vê o maior número de mulheres que empreendem nesse segmento. Quando a gente pode pensar nessa visibilidade ou nesses vários cases em outros setores também, ou a gente ainda tem um grande caminho
que passa, sim, pela profissionalização, capacitação e sempre, como você diz, aprender e aprender. Com certeza, Mirna. Assim, nós estamos caminhando nessa história, eu posso falar até engatinhando nesse sentido das organizações, de nos juntarmos, de nos fortalecermos enquanto público consumidor. O interessante é que nós vivemos aí esses últimos 3 anos com uma reflexão da sociedade mundial, principalmente instalada pelo que aconteceu com o George lá nos Estados Unidos, que se espalhou pelo mundo inteiro, mas as empresas hoje já estão com uma sensibilidade muito grande para o tema da diversidade, o que nos inclui nesse processo, não é? Da ampliação da diversidade em seu corpo diretivo, em seu corpo de funcionários, já há uma sensibilidade, e isso tem que ser proativo, né? Tem que sair também das empresas, não pode ser só um processo que fala assim, não, é um corpo de categoria nacional que está reivindicando, não é isso. É o crescimento do país mesmo, é a evolução do nosso país enquanto PIB, enquanto força internacional, inclusive essas empresas enquanto consumidores qualificados, porque se esse consumidor tem uma receita maior, ele vai ter consumo mais qualificado, né? É um ganha-ganha de todos os lados, não é? Mas ainda nós estamos numa fase ainda muito inicial, mas muitas surpresas virão a curto prazo, no meu olhar, viu? Assim, coisa de 2, 3, no máximo 5 anos, vai haver uma guinada no sentido desse mercado, dado a aceleração desse processo de consciência, principalmente na juventude, né? Nessa juventude universitária, que está se formando agora, já está indo para mestrado, doutorado, tendo suas clínicas de psicologia, de medicina, seus pequenos negócios estão evoluindo, inclusive na área de tecnologia, não é? Muitos grupos, produtores de games e de softwares, né? Estão criando startups. Então, eu creio que logo, logo nós teremos alguns impactos surpreendentes no cenário brasileiro. Então, só para finalizar o nosso bate-papo, até porque você é um estudioso e a gente sempre aproveita para aprender também aqui, Odair, é difícil não falarmos de empreendedorismo, de afroempreendedorismo, especialmente, e não mencionar a questão do racismo no nosso país. Eu te pergunto, o empreendedor negro e pardo também tem que enfrentar esta questão quando ele fala e ele se dispõe a empreender aqui no Brasil? Claro, com certeza. Não há como desvincular uma coisa da outra, né? Mesmo quando ele não se aperceba nesse perfil. Aliás, como você falou de Geraldo Rufino, né? Geraldo Rufino para nós é uma referência. Por quê? Porque ele assume o seu papel, né? Não só na negritude, mas na liderança. Ele articula uma rede nacional de empresários negros, muito legal, ele se predispôs, inclusive, hoje, a ser um influencer, né? Nesse sentido de motivar-nos, nos incentivar a não desistir, a sermos resilientes. E o enfrentamento do preconceito, do racismo, ele como os estudiosos já classificam, existe um racismo estrutural no Brasil. Não é só relacional, eu olhar para você e me afasto porque você é isso, aquilo. Existe no nosso inconsciente formativo, escolar, que vem da infância, que fragiliza esse papel, por não, inclusive, enxergar, por exemplo, num ministério formado por um governo, né? Você não vai, do certo, seria ter 3, 4, 5 negros e negras nesse ministério, em qualquer governo do Estado, ou mesmo nas empresas dos CEOs. Isso devia ser um equilíbrio no nosso país. E aí, essa justificativa para falar, não, porque está mais preparado ou menos preparado, já caiu por terra. Por quê? Porque já existem várias pesquisas acadêmicas dizendo que há um volume enorme de pessoal preparado, mas, por outros critérios, que eu chamo de racismo estrutural, essas pessoas não chegam nesses espaços, o que exigem que elas sejam um pouco mais, às vezes, incisivas nas reivindicações, mais firmes nas suas posições. Então, fica esses gestos, não é? Mas eu creio, assim, está muito interessante. Na mídia brasileira já houve um avanço, no meu olhar,
né? Os jornalistas já ocupam mais espaço nas grandes mídias, ou seja, já é visível isso, né? Nas novelas ainda é incipiente, mas já também começa a se observar, né, entre participantes com papéis já preponderantes, de personagens. E na cultura o Brasil cresceu muito, não é? Assim, músicos, atores, no cinema, a arte no Brasil, acho que esse perfil do Negro Negra está muito mais ativo e a tendência é ir para os outros ramos, sabe? E a gente tem que ter um papel proativo. Então, fica aí um apelo para todos os vereadores se sensibilizarem para essa causa. Não é uma causa específica de quem pertence a esse perfil, é uma causa de todos, né? É uma causa do Brasil, e a mesma coisa para a Prefeitura Municipal, que a gente espera esses gestos de governantes que tenham um olhar mais proativo, que não espere que outros o reivindicam, que ele perceba essas questões. Aliás, tem uma coisa muito interessante para você perceber, por exemplo, Hortolândia, existe uma lei de incentivo ao afroempreendedorismo. Guarujá, Santos acabou de aprovar essa lei, a capital do Rio de Janeiro, Niterói, e o estado de São Paulo, através do governo do estado, também aprovou uma lei estadual de apoio ao afroempreendedorismo. Falta uma lei municipal aqui para Campinas de apoio, eu acho que seria muito interessante. Por quê? Porque isso facilita criar as feiras, não é? Isso facilita criar as parcerias com o Sebrae, porque quanto mais gente formada, melhor a cidade fica. É isso que nós temos pensado, sabe, Mirna? Odair, infelizmente nosso tempo acabou, mas olha, você deu aí uma grande aula para quem assiste o Ser Empreendedor, para quem está aqui na gravação do programa. Rede Brasil Afroempreendedor, uma associação nacional que tem aqui a sua coordenadoria em Campinas, mas você pode procurar no site onde tem a Reafro mais perto aí do seu município. Lembrando que nós estamos na TV para Campinas e região, mas nas redes sociais para o mundo todo. E Odair, eu te espero em breve para que a gente possa ter um novo bate-papo. Obrigada pela sua participação aqui com a gente. Obrigado, Mirna. Eu que me sinto honrado de fazer parte desse projeto. Agradeço à Câmara Municipal de Campinas e toda a sua liderança por essa iniciativa. Obrigado. E assim a gente termina o Ser Empreendedor de hoje. Lembrando que você pode entrar no youtube.com/TV Câmara Campinas, vai lá na playlist, procura Ser Empreendedor e você encontra tantos temas que nós debatemos aqui. Também você pode nos seguir nas redes sociais, acompanhar-nos no Facebook e ainda, claro, na TV aberta para Campinas e região. Eu fico por aqui, até um próximo Ser Empreendedor.